os vasos capilares de Jesus, isso que aconteceu. Se eu não me engano, esse sintoma chama hermatose, se eu não me engano. É quando os vasos capilares eles rompem devido a tamanho estresse psicológico. Então, em vez de suar, começa a sangrar, e saía sangue em vez de suor. Tamanha tensão que Jesus estava passando naquele momento. Ele estava sendo tentado a quê? A fazer a sua própria vontade, a fugir da cruz. Escute: curar enfermo, levantar paralítico, curar surdo, abrir os olhos dos cegos, ressuscitar mortos, libertar os cativos. Essa era a vontade do Pai, mas não era a perfeita vontade do Pai. Fazia parte da vontade do Pai, mas não era toda a vontade do Pai. A vontade do Pai era que o Filho fosse para a cruz. A vontade de Deus era que ele obedecesse até o fim, que ele fosse obediente até a morte, morte de cruz. Então, queridos, quando Jesus chega a orar, ele estava ouvindo aquela voz maligna, diabólica, na sua mente, dizendo: olha, vai ser difícil, vai ser complicado, você vai sofrer muito, você vai ser abandonado, você não vai conseguir, você não vai ser capaz. Mas o que Jesus orava? Senhor, passa de mim esse cálice sem que eu beba, se for possível, mas antes seja feita a tua vontade. Antes seja feita a tua vontade. Antes seja feita a tua vontade. Jesus estava vencendo a tentação com essa oração. Sabe qual é a oração que vence a tentação? Seja feita a tua vontade. Amado, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas já não oram mais para se livrar das tentações, para não cair nas tentações, sendo que faz parte da oração que Jesus nos ensinou: não nos deixe cair em tentação, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe cair em tentação. Nós temos que orar por isso. Temos que orar por isso. Não me deixe cair em tentação. Qual é a tentação, pastor? A tentação de fazer a nossa própria vontade, fazer só o que a gente gosta, fazer só o que a gente quer, fazer só o que a gente precisa fazer, fazer só o que, ou fazer o que todo mundo está fazendo, porque é moda. Não, amado, acorda. Jesus foi acordar os discípulos: acorda, levante-se. Vocês têm que orar para não cair em tentação, para não ficar fazendo a sua vontade. Veio a tristeza, deu vontade de dormir, e eles dormiram. Na vontade de dormir, eles dormiram. Será que Jesus não tinha sono? Será que Jesus não estava cansado? Jesus tinha sono, Jesus estava cansado, Jesus estava triste, Jesus estava angustiado, os discípulos também. Mas o que eles fizeram? Eles cederam à sua vontade. Qual era a vontade que deu nele? Vontade de dormir. Tem uma
Uma igreja que dorme. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Desperta, igreja. Ressuscita, igreja. Amém. Sai do sono. Levanta. Levanta. Não se entrega para a tua vontade, não. Não se entrega para a tristeza. A guerra só está começando. A gente nem começou a ver perseguição ainda. Ninguém foi preso ainda por causa de Cristo. Ninguém perdeu a casa. Ninguém perdeu a família. Ninguém perdeu o pescoço ainda por causa de Cristo. Enquanto no mundo aí fora tem gente perdendo a cabeça, perdendo tudo e não negando Jesus. A perseguição não chegou até nós ainda não. Ainda. Mas não se esqueça que um grão-mestre da maçonaria é o presidente do Brasil. Senhor Michel Temer. E ele está preparando alguma coisa. Fique tranquilo. Ou vá para a oração. Vá para a oração. Vai orar para não cair em tentação. Para não querer fazer a sua própria vontade. Mas se entregar para fazer a vontade do Pai. A igreja está dormindo. Quando eu falo igreja, querido, eu não estou falando só de nós aqui, não. Não estou falando só aqui, estou falando de igreja. Porque você, lá no seu trabalho, tem gente que é crente. Você está com alguém crente lá. Na rua onde você mora, tem um crente lá. Lá na sua escola, tem um evangélico lá, tem um crente lá. Dá uma olhada na vida dele também. Você vai ver como que não é diferente do que eu estou falando aqui, não. Se você for parar para pensar, essa mensagem que eu estou pregando agora, o Espírito de Deus está levantando profetas para pregar a mesma coisa. Se amanhã você encontrar alguém e falar assim, o que pregou na tua igreja? O que o pastor pregou na tua igreja? Rapaz, ele falou um negócio de despertar, de não sei o quê, de acordar, que a igreja tem que orar. Aí a pessoa fala, mas na minha igreja também pregou sobre isso. Sabe por quê, querido? Porque o Espírito fala à igreja. O Espírito fala à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então não vai ser diferente, não. Eu estou falando de palavra profética, de igreja séria, porque tem lugar aí que é. Por isso que eu falo assim, não sai falando, pregando Jesus e falando assim, procura uma igreja próxima da tua casa. Não faz isso não. Porque às vezes na esquina da casa dela está uma Universal, dela vai para lá. Procure uma igreja que está mais perto da Bíblia, que vai pregar a palavra, que vai falar de Jesus, que vai te levar para despertar para Jesus. Jesus é o centro, querido. Jesus é o centro e Jesus precisa ser o centro. Jesus precisa voltar a ser o centro da igreja. O que estava na mente de Jesus? Jesus estava orando para a igreja acordar. Ele foi repreender os discípulos para que os discípulos acordar. Levante-se, vamos orar, vem orar comigo. Eu preciso que orem. Eu preciso de uma igreja que ora. Amado, Jesus está chamando a igreja para orar. Jesus
está chamando a igreja para orar. Se você for ler o livro de Apocalipse, o livro das revelações, que fala dos últimos tempos, você vai ver que vai falar de um povo que ora. Uma das principais atitudes do povo de Deus é a oração. É a oração. É a oração. Precisamos orar, acordar, sair do sono. Acorda, ressuscita. Tem gente desistindo. Tem gente desistindo. Tem gente abandonando. A guerra nem começou, já está apertando. Tem gente já jogando a toalha. Sabe o que é jogar a toalha? É quando o boxeador ali está no ringue e o técnico está do lado de fora, o treinador está do lado de fora. E quando ele começa a ver que o seu atleta vai perder, para ele não perder, ou para ele não sofrer dano, às vezes ele está nocauteado e ele pode morrer ali no ringue. O que ele faz? Ele pega a toalha, o treinador, e joga a toalha dentro do ringue. Quando a toalha cai, o juiz tem que parar, porque ele está pedindo para acabar a luta. Então tem gente jogando a toalha, tem gente desistindo, tem gente dando 3 tapinhas. Sabe o que é 3 tapinhas? É quando no jiu-jitsu, aquela luta agarrada do judô, ela começa a apertar o cidadão, e ela começa a torcer um braço, ou torcer uma perna, ou dar um mata-leão, que é um enforcamento e um sufocamento. E se para a pessoa desistir, ela tem que dar 3 tapinhas no oponente. Quando o cara que está aplicando o golpe, ele sente aqueles 3 tapinhas, ele solta, ele para. E tem gente que não dá os 3 tapinhas, e às vezes o braço quebra, a perna quebra, e é sufocado e ele apaga. Mas ele não bate. Ele não bate. Ele não desiste. Ele vai até a última consequência. Eu estava assistindo um documentário de um lutador que ele ganhou com o braço quebrado. Ele quebrou o braço, o cara deu um golpe nele, ele não bateu, o braço dele quebrou, só que ele viu no relógio que ele tinha tempo ainda, faltava pouquinho tempo, e que se ele continuasse lutando, os pontos dele daria a vitória, e ele ia ser campeão. Ele deixou o braço dele quebrar, e ele continuou lutando com o cara com o braço quebrado. Parecia horrível a luta do cara, mas só faltavam alguns segundos, e ele continuou lutando, e quando acabou o relógio ali, ele ganhou por pontuação. Ele não desistiu, ele não se entregou, e ele saiu vitorioso. Sabe o que está acontecendo com a igreja hoje? A igreja está desistindo fácil demais. Está vindo um problema, está vindo uma tribulação, está vindo alguma coisa, já está reclamando. Eu não sei da igreja. Puxa, a oração daquele pastor está muito fraca. Deus do céu. É tanto que aqui, minha sogra viajou com um povo aqui esse final de semana. Tem crente indo. Quando apita assim que deu tempo, acabou. Tem crente indo fazer a operação espírita no centro espírita, e estão pedindo pelo amor de Deus para o pastor deles não ficar sabendo. Tem crente pagando parcelado mais de R$3.000 para ir na caravana visitar
glória a Deus. Mas nós não exigimos nada de Deus. Não exigimos nada de Deus. Não determinamos nada para Deus. Não mandamos em Deus. Nós nos humilhamos, estamos buscando o favor de Deus. Quando eu dobro o meu joelho aqui junto com você, e eu concordo com a sua causa difícil, eu estou clamando a Deus, humilhando a Deus, para que o Senhor entre com providência na causa que você está passando. E se algo acontecer, não vai ser por mim, vai ser pela sua fé. É a sua fé, é a sua fé. É porque você acreditou, se humilhou, buscou e Deus respondeu. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. Deus é Deus. Ah, pastor, mas eu estou vindo, eu estou dobrando o joelho, eu estou orando e não está acontecendo. Deus continua sendo Deus, continua se humilhando. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque Ele ao seu tempo vos exaltará. Se não aconteceu, é porque não chegou o tempo. No tempo de Deus, Ele vai te exaltar. Se Ele não te exaltou, é para continuar se humilhando. Continua se humilhando, porque no tempo de Deus, Ele vai te honrar. Mas é no tempo dele. No tempo dele, na hora dele. É tempo de acordar, querido. A guerra não acabou ainda. Então não viva o sono da religião. A igreja está vivendo o sono da religiosidade. Esses exemplos que eu dei aí de pessoas que vão buscar vai buscar milagres na vida,